Oi, tudo bom? Então, sou o professor Vinícius, estamos de volta aqui e vamos falar do formação primordial dos planetas. Para começar, uma coisa interessante para a gente saber sobre isso é o que vem a ser a formação primordial dos planetas. E mais, para que eu vou querer saber da formação primordial dos planetas? Por que é importante isso? Bem, eu diria que a primeira importância que nós temos é que nós vivemos num planeta. E a curiosidade enorme que o ser humano sempre teve é entender por que esse planeta é dessa forma e por que nós estamos aqui desse jeito. Uma das maneiras de entender é compreender a sua formação, a formação do planeta como um todo. É uma coisa muito importante que vai ajudar em todas as áreas, inclusive respondendo perguntas que você ainda nem pensou que tem. Como, por exemplo, por que quando eu ando no meio do mato, ou algum lugar assim, eu encontro uma rocha de uma certa cor, né? A gente chama de pedra, uma pedra coloridinha, e quando eu vou para outro lugar, eu mudo de região, ou estou mais próximo ao rio, por que eu vou encontrar ela de outra maneira? Ou por que quando eu furo o chão, numa mina, por exemplo, eu vou encontrar materiais, minérios que estão lá embaixo, que não estão aqui em cima? Tá? Esse tipo de diferenciação tem uma explicação, não é porque é. Existe uma explicação, nós sabemos a explicação hoje, que é claro, como tudo na ciência, não é definitivo, mas é a explicação que nós temos hoje, que funciona e é comprovado. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E como que formou esse planeta? Vou começar mostrando como é que formou o sistema solar como um todo e como é que os planetas, especialmente o planeta Terra, foi formado. Claro, eu vou falar sobre a principal teoria de formação dos planetas. Existem outras, essa é a cientificamente mais aceita e é em cima dela que eu vou ficar. Então, como é que funcionaria isso aqui? Vou imaginar a seguinte situação. Para a gente ter um planeta, para a gente ter um corpo celeste, como qualquer outro, eu preciso ter uma junção de matéria. Porque, em última instância, o nosso planeta é uma junção de matéria, no caso, matéria rochosa. Tem água, sim, tem água também, mas no fundo é uma matéria rochosa que foi aglutinada, que foi condensada num único local. Então a primeira coisa que eu tenho que ter para formar um planeta é matéria disponível. Eu preciso existir matéria. E a teoria nos diz que nos primórdios da formação do nosso sistema solar, a gente tinha uma massa basicamente gasosa que rodeava essa região. Alguma coisa representativamente como se fosse isso aqui. Vamos supor que esse quadro é todo o universo e eu tenho uma região do espaço, essa aqui, e nessa região eu tenho uma quantidade de matéria. Não é que longe dela eu não tenha matéria, eu estou dizendo que nessa região eu tenho uma matéria um pouco mais densa, um pouco mais compacta. Não tão compacta quanto uma parede, mas compacta. Okay? Então, nessa região, eu tenho a quantidade de matéria, basicamente hidrogênio. Eu posso dizer que aqui é composto com 90% de hidrogênio, basicamente. Todo o universo é composto com aproximadamente 90% de hidrogênio, é o que nós temos aqui. Porém, ele tem outros elementos, como hélio, enxofre, urânio e o que for. Então a história é o seguinte: esse corpo gigantesco, por algum motivo, ele começou a se condensar. O que seria isso? A quantidade de matéria que estava nas extremidades, boa parte dela começou a se direcionar uma região central. Toda a matéria se comprimiu naquela região central? Não, uma parte dela, a maior parte desse conteúdo foi se comprimindo aqui. Essa era a ideia. Então eu tinha uma matéria composta de gás, 90% desse gás era hidrogênio, e ele foi se comprimindo num ponto. Da onde que vem essa compressão?
atração gravitacional. Partículas no vácuo começam a se atrair gravitacionalmente e todos vão cair em um único ponto, porque a força gravitacional é uma força radial. Ela é mais uma das forças que nós temos na física, que é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância. E aí, então, nesse ponto, tudo foi se condensando para esse ponto, a maior parte está cada vez ali, até que eu gero uma região muito próximo a um ovo frito. Pense nessa imagem, é prática. Então, à medida que o tempo passa, esse cara aqui vai se formar algo nessa linha. Um ovo frito. Basicamente um ovo frito. O que seria esse ovo frito? Essa região central é onde tem a maior parte da massa. Isso aqui vai vir a ser uma... Isso aqui, na verdade, é o que nós chamamos de protoestrela. Protoestrela é uma quase estrela. Né? Então, a maior parte da massa vai ficar aqui, no que a gente chama de protoestrela. Fica bem aqui, porém não é toda a massa, ainda tem um pouco aqui, que a gente vai chamar de disco. Então, qual é a história? Boa parte da massa vai se comprimindo, a maior parte fica no que a gente chama de protoestrela, né, que um dia vai se transformar numa estrela, e em volta fica uma região discoide, um disco de matéria, rarefeito, mas ainda assim matéria. Claro que o tempo ainda continua, eu ainda vou ter a compressão cada vez maior da região central num ponto. Isso aqui faz todo sentido, porque se antes já estava se comprimindo a um ponto devido à atração gravitacional, agora que estão partículas cada vez mais próximas entre si, eu tenho uma atração gravitacional cada vez maior e vão se atrair cada vez mais até o centro. E aqui em volta, o disco vai ficar composto de matéria. Com o tempo, essa protoestrela ela se contrai até uma posição de equilíbrio que a gente diz que a contração é cessada, a contração é equilibrada devido à presença de elementos fundindo no seu interior. O que eu quero dizer com isso? Essa protoestrela se condensa a tal ponto que a força gravitacional aumenta a pressão e a temperatura interna dessa região de protoestrela a ponto que os átomos de hidrogênio, que é a sua maior parte, começam a se fundir, gerando novos átomos. Fusão nuclear. Toda estrela, o Sol faz isso. Toda estrela faz isso uma fase da sua vida, o Sol ainda está fazendo. Então o que faz? De maneira bem resumida, porque isso não é o que nós precisamos agora, nessa região eu vou ter a queima do hidrogênio, que é o termo técnico, que é transformar átomos de hidrogênio em átomos de hélio por fusão. Resumidamente, 4 átomos de hidrogênio são comprimidos formando um átomo de hélio. E isso libera energia. Essa energia liberada é suficiente para equilibrar a minha região e agora eu tenho uma estrela. Então, basicamente, estrela é isso. É uma região do espaço, gasosa, que é composta 90% de hidrogênio e ela é capaz de ser autogravitante. Ela mantém a sua estabilidade, ela equilibra a força de gravidade para dentro com a força de radiação para fora. E aí mantém o equilíbrio. Isso dura por um período, conforme a vida da estrela. Mas não é o que nós queremos aqui. Eu preciso da estrela porque é a ação gravitacional da estrela que vai gerar os planetas ao redor. Então nós temos essa ovo frito, como está definido aqui. E aí então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o tempo passar de tal maneira que essa minha protoestrela se transforma numa estrela. E agora eu vou ter a seguinte situação. Esse cara aqui, eu tenho uma estrela aqui no centro, que aí tem todos os processos de estrelas e tudo mais, tem a maior parte da massa, está composto ali, aproximadamente 90% da massa de todo o valor inicial está ali no meio,
ok? E devido a isso eu vou ter grande atração gravitacional. Com o tempo, à medida que o tempo passa, essa matéria vai começar a ficar cada vez mais forte, né? Mais concentrada em regiões. É como se fosse o seguinte, cada caminho desse vai começar a atrair ficar desenhando, ficar desenhando. Aí cada região dessa, repara que eu fiz setinhas, então eu tenho a minha estrela, vou deixar escurecida aqui. Então essa minha estrela, a força gravitacional dela vai fazer regiões, que são esses traços que eu fiz, onde eu vou ter concentração de matéria. Então eu vou ter matéria, a matéria vai deixar de cair sobre a estrela, simplesmente porque eu vou ter regiões de equilíbrio orbitando a minha estrela, que são as futuras órbitas dos planetas que vão surgir dali. Então eu tenho basicamente isso acontecendo em todas as regiões, né? Vou ter matéria condensando para uma certa órbita. Né? Todas as regiões. Então eu vou ter regiões em torno da minha massa central, onde eu vou ter uma concentração de matéria. Aí aconteceu uma coisa bem interessante no nosso sistema solar. O que nós temos aqui, de forma bem resumida, é que essa matéria, que antes era completamente aleatória, com uma distribuição que podia ser para qualquer lugar, essa distribuição agora está mais ou menos homogênea. E eu tenho uma região central extremamente massiva e eu vou ter regiões em volta onde eu tenho concentração de matéria em menor quantidade. Essas regiões em volta aqui são compostas de matérias, e quando eu falo matéria eu estou falando de grão de poeira. Tá? Não são cadeiras voantes, não são massas gigantescas de rochas. Estou falando de poeira, grãos de poeira em grande quantidade, mas ainda é assim. E aí o que aconteceu é que devido à atração gravitacional do Sol e também devido à massa solar perdida nesse processo, porque as estrelas têm essa característica, quando ela passa de protoestrela para estrela, ela dá uma certa rajada de vento estelar, como a gente chama, bem entre aspas, e que significa nada mais é que matéria sendo empurrada para fora da estrela, e essa rajada e mais a atração gravitacional fez uma característica muito comum em vários sistemas solares, especialmente no nosso, é que as órbitas, as regiões próximas à estrela, são compostas de materiais mais densos, que a gente costuma dizer mais pesados, materiais rochosos, e as regiões um pouco mais afastadas são compostas de materiais gasosos. Então, nesse meu modelo que eu estou representando aqui, por exemplo, essa órbita interior, essa menor de todas, que está mais próxima da estrela original, ela é composta basicamente de material rochoso, pequenas rochas, grãos de poeira, basicamente isso. Essas outras órbitas mais afastadas são compostas basicamente de material gasoso, basicamente hidrogênio, como sempre, a maior parte é hidrogênio, e é composta de material gasoso porque sofre menos atração gravitacional e foi mais fácil de ser levado pelo vento estelar. Ok, então o que nós temos agora? Uma região central de alta densidade, alta gravidade, que mantém regiões orbitais onde matéria é mantida em forma estável, equilibrada. Com o tempo vai passando, alguns milhares de anos, as estrelas, a matéria que é composta nesses caminhos, a matéria que é composta nesses caminhos, começa a se atrair mutualmente. Então, à medida que o tempo passa, eu tenho uma partícula nessa posição aqui, por exemplo, que começa a atrair uma partícula que está ao seu lado, que começa a atrair uma outra partícula ao seu lado, até que eu comece a formar regiões que seriam alguma coisa nesse sentido. Minha estrela central,
Aí aqui eu tenho a minha trajetória, e aí eu começo a aparecer uma junção de matéria. Né? Então aqui eu tenho a estrela, ainda, e agora começa a aparecer protoplanetas. Tanto aqui quanto aqui. Né? Representei só duas agora, mas eu tenho a formação de protoplanetas que vão surgindo à medida que a matéria vai se condensando sobre as órbitas em torno da minha estrela. Pois então, quando isso acontece, isso aqui, a ideia do protoplaneta é que ele é quase um planeta. Ainda não é realmente um planeta. Né? O protoplaneta, ele vai vir a ser um planeta, ele não está completamente formado. Mas reparem que a formação desses protoplanetas, não é muito diferente da formação da estrela original. Tudo provém da matéria original que nós tínhamos, que começou a se condensar. E é sempre, todos os passos, tudo está acontecendo devido à força gravitacional. É a força gravitacional que influencia em todos os passos que eu estou falando aqui. Então o que nós temos? Esses protoplanetas, reparem que eu deixei desenhado ainda uma região grossa, que é a região orbital, que ainda contém matéria, e à medida que os protoplanetas vão limpando, é o termo usual, é limpando as suas órbitas, significa dizer que à medida que ele vai girando, ele vai captando gravitacionalmente qualquer partícula que existe e vai adicionando essas partículas ao seu próprio corpo. Né? Parece uma coisa louca se a gente pensa na Terra, que é um ser sólido, mas se você pensa numa bola de gás igual Júpiter, é muito mais fácil imaginar. Porém, nessa época aqui que eu estou falando, a Terra ainda não era sólida. Era uma massa de um fluido rochoso. Basicamente, eu tinha rochas, metais pesados, sendo em temperaturas tão elevadas, em pressões tão elevadas, que eles estavam na fase líquida, não na fase sólida que a gente encontra hoje. Mais ou menos como funciona o núcleo da Terra atualmente. O núcleo central é uma massa de ferro sólido, mas o núcleo externo é um fluido. É mais ou menos como funciona assim. A gente já chega até lá. Então a ideia é o seguinte: os protoplanetas são protoplanetas porque ainda não são planetas formados, ainda tem coisas, matéria em sua trajetória, em sua órbita. E que eles vão limpando isso, eles vão atingindo o status de planeta, que seria algo mais ou menos assim. Com o tempo, eu teria uma região central, que é a estrela, e tem um planeta girando em uma órbita. Então aqui eu tenho estrela e aqui eu tenho planetas. Repare que quando eu tenho planetas, na órbita do planeta, eu posso dizer que está praticamente limpa, não tem mais matéria acontecendo. De forma resumida, essa é a formação geral de qualquer sistema planetário conhecido. No caso específico do nosso sistema planetário, no caso específico da formação do planeta Terra e do sistema solar, ambos com letras maiúsculas, nós temos detalhes interessantes aqui. Primeiro, como eu tinha dito, no caso do sistema solar, a matéria mais pesada ficou próxima ao Sol e as matérias mais leves, gases, ficaram afastadas. Então, no sistema solar, os planetas mais próximos da estrela são planetas do tipo rochosos. A citar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os planetas rochosos que estão próximos à Terra, próximos ao Sol, nessa ordem. No caso do sistema solar, os planetas gasosos são os que estão para lá de Marte. Eles têm, sua composição são gases, basicamente gases. Não é certo que o núcleo deles seja um sólido, de tão complexo que é. E são, nessa ordem, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não é mais planeta.
Então, nessa ordem, são os planetas gasosos, e são todos gigantes, têm grande massa, especificamente Júpiter tem uma massa tão grande que ele é quase uma protoestrela. Podemos falar disso depois. O grande lance aqui, então, é que nesses planetas que nós temos no Sistema Solar, nós temos matéria que talvez não fosse tão simples assim. O que eu quero dizer? Voltando ao ponto inicial. Naquela região, aquela quantidade de massa que eu tenho, eu disse para vocês que 90% é hidrogênio. No universo é assim que funciona. 90% da massa do universo é hidrogênio. Da massa do universo visível, obviamente. Porém, aproximadamente 10% dessa massa é hélio. O gás hélio. E o resto, porque é aproximadamente, e o resto são várias outras matérias, vários outros elementos, todos os elementos da tabela periódica, vários outros que estão ali. Qual é o grande lance? No planeta Terra, por exemplo, nós encontramos urânio. O elemento urânio. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar que existem minas de urânio. Então você pode cavar a terra, você vai ter um minério de urânio e aí você vai captar esse minério. Pois então, o elemento urânio é um elemento extremamente pesado, radioativo e tudo mais, mas o ponto químico que nos interessa é que é um elemento extremamente pesado. Ele é muito pesado a ponto de ser impossível uma estrela ser capaz de produzir urânio. Espera aí, como assim? Lembra que eu falei que a protoestrela começa a ser estrela no momento em que ela passa a queimar hidrogênio, que seria transformar, de forma resumida, 4 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio? Aí nós temos uma estrela. Então, repare que o elemento hélio, ele só existe basicamente porque as estrelas estão gerando hélio. Mas vai chegar uma hora que todas as estrelas conhecidas, e algumas já fizeram isso inclusive, acaba o combustível hidrogênio. Então é impossível fazer essa reação. Existem processos evolutivos envolvidos, que não vem ao caso aqui pra gente, mas basicamente, quando acaba o combustível hidrogênio, ele começa a queimar hélio. Então essa nova estrela, né, que evoluiu, ela vai deixar de queimar hidrogênio e começa a queimar hélio, que significa dizer fazer fusão nuclear com hélio e gerando um novo elemento, no caso carbono. O Sol vai fazer isso daqui a 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Não precisamos nos preocupar. Beleza, passou a fase, acabou o combustível hélio, estrelas igual ao Sol não conseguem evoluir mais que isso, elas vão morrer, por aí vai, de alguma maneira. No caso específico do Sol é uma nebulosa planetária. As estrelas maiores conseguem chegar ao ponto de queimar carbono, produzindo outros elementos, oxigênio, nitrogênio e por aí vai. O fato é, todas as estrelas conhecidas só podem, a maior estrela, a estrela que consegue queimar elementos mais longe possível, só é capaz de produzir ferro. Nada mais que isso. Isso é devido a processos eletroquímicos que têm a ver com processos endotérmicos ou exotérmicos. Em outras palavras, a fusão nuclear, juntar átomos para criar novos átomos, ela só é exotérmica, ou seja, libera energia, quando eu gero até o ferro. Do elemento químico do ferro adiante, mais pesado que o ferro, o processo de fusão passa a ser endotérmico. Eu preciso fornecer energia para o processo ocorrer. Então ele não ocorre numa estrela. O que significa dizer que numa situação igual a essa, por mais velho que seja a estrela, então eu só poderia encontrar elementos até o ferro nos planetas gerados. No planeta Terra, nós temos urânio. A única explicação que nós temos para isso é que esse processo inicial, ele foi startado, como se diz na astronomia, ele foi inicializado com uma explosão de uma estrela gigante que deveria existir por aqui. O nome disso é a explosão de supernova. Lembra que no comecinho eu falei que esse processo, essa massa começou a se contrair para um ponto devido à força gravitacional, sem a gente saber ao certo porquê? Esse é o motivo que nós acreditamos. Nessa região existia essa massa de gás, existia uma estrela que já tinha sido formada há muito tempo, e essa estrela explodiu de tão velha.
porque ela era muito grande, ela produziu elementos até o ferro, a Terra possui ferro, estamos bem. E daí em diante, nessa explosão, eu tenho liberação de energia e aí eu consigo fazer fusão de elementos para lá do ferro, da tabela periódica, elementos mais pesados que o ferro. Aí então, isso explicaria, com essa explosão, esse material aqui, em alguns pontos, sei lá, 0,001% dessa matéria conseguiu fundir e gerar urânio. E o urânio é um elemento pesado, muito mais pesado que o gás hidrogênio, por isso o urânio ficou concentrado nas regiões mais próximas do Sol, como a gente já tinha falado, e por isso também que no planeta Terra nós temos o elemento urânio. Se não fosse a explosão dessa estrela que fornece energia para fazer fusão de elementos mais pesados que o ferro igual ao urânio, esse urânio não poderia existir. Então é uma evidência, a existência do urânio é uma evidência que esse processo começou com uma explosão de uma estrela gigante, uma supernova, o nome que se dá para essa explosão. Pô, legal, olha como a coisa funciona. A explosão da estrela fez a massa começar a se contrair num ponto que gerou uma protoestrela, que hoje a gente chama de Sol. Essa protoestrela começou a queimar hidrogênio e formou o Sol, que é a nossa estrela, que gerou regiões em torno dela que deixavam, que nós chamamos de órbita, onde partículas foram atraídas para essas regiões, partículas de maior massa tenderam a ficar próximas da estrela original, partículas mais leves tenderam a ficar mais afastadas. E essas partículas começaram a se unir gravitacionalmente, formando protoplanetas, protoplanetas estes que vão limpar a minha região orbital a tal ponto que eu começo a gerar planetas, que orbitam regiões aproximadamente limpas, aproximadamente 100 partículas, porque todas já foram atraídas gravitacionalmente. Repare que eu falei várias vezes aproximadamente, porque existem efeitos gravitacionais entre um planeta e outro também. Obviamente, devido à gigantesca massa que se concentra na estrela central, o nosso Sol, o Sol é o cara que mais influencia gravitacionalmente as partículas em torno desse sistema solar. Porém, os outros planetas, os planetas interferem entre si. Como eu disse para vocês, Júpiter, que é um gigante gasoso, fica depois da órbita de Marte. Ele é tão grande, ele é tão massivo, só para dar números, o raio dele é 10 vezes maior que o raio da Terra, para ter uma ideia de tamanho. Ele é tão massivo que ele exerce uma força gravitacional considerável nos corpos à nossa volta. A tal ponto que, isso é uma coisa bastante interessante, que nessa formação de protoplanetas, né, nessa junção dessa fase para a fase de protoplanetas, o planeta Júpiter ficou tão grande que existe uma região entre o planeta Júpiter e o planeta Marte, né, que é chamado de cinturão de asteroides. Essa região ficou estagnada na fase anterior de órbitas com material unificado. Ele não conseguiu formar planetas. Por quê? O Sol criou essas órbitas de equilíbrio, onde as partículas se uniram até ali. Isso aconteceu em todas as regiões, mas o planeta Júpiter, com a sua gigantesca massa, tirou a posição de equilíbrio dessas partículas que tinham nessa órbita entre o atual Marte e o atual Júpiter. Então, naquela região entre esses dois planetas, tem uma região com matéria que se condensou um pouco, mas não a ponto de gerar protoplanetas. Lá é basicamente a maioria dos asteroides, dos meteoritos que caem na Terra hoje, são oriundos dessa região do espaço. Porque lá eu tenho partículas que são tão grandes quanto o meu punho, né, ou até do tamanho de carros. Mas a maioria do tamanho do meu punho, que ficou por ali, que não consegue se unir gravitacionalmente, porque Júpiter atrapalha o equilíbrio gravitacional gerado pelo Sol. Em outras palavras, os planetas interagem entre si. Até hoje.
Porque de vez em quando um desses asteroides são empurrados para a Terra, essas coisas acontecem por causa de desequilíbrio gravitacional entre a massa gravitacional de Júpiter com a massa gravitacional do Sol. Enfim, tem essa região que não aconteceu nada disso, e tem as regiões mais afastadas do Sistema Solar, para lá do último planeta, que seria Netuno, que também não conseguiram se equilibrar. São regiões que têm uma grande quantidade de asteroides, grande quantidade de partículas, algumas delas são realmente grandes, e inclusive para um pouquinho depois disso nós temos uma coisa chamada cinturão de Oort, que é a região do espaço, onde eu tenho partículas que acabam se unificando, mas que não chegam a formar planetas de forma nenhuma. É dessa região que vem a maioria dos cometas que visitam o Sistema Solar, por exemplo. Eles estão lá, são massas que de vez em quando são atraídas para o Sol e eles fazem um mergulho, bem entre aspas, em direção ao Sol, nesse meu modelo aqui, que está vindo lá de longe. Então nós temos toda essa formação, tudo isso é originário daquela massa inicial. Né? Essa é a parte interessante. E toda essa formação contém elementos do tipo ferro, contém elementos carbono, oxigênio, urânio, todo tipo de elemento está contemplado nessa região. Então, o que são os planetas anões? Da onde vem? Né? A formação dos planetas anões é idêntica a qualquer formação dessa. Na verdade, até 2009, a existência de planetas anões era totalmente nula. Por quê? Porque planetas anões é uma definição que foi criada pela Sociedade Internacional Astronômica. Que seria o quê? Um planeta é todo aquele corpo celeste que orbita uma estrela, esse é um planeta, que pode ou não ter lua, e caso tenha lua, o centro de gravidade da órbita planeta-lua fica dentro do planeta. Em outras palavras, no caso da Terra, nós temos a Terra aqui, temos a Lua girando em torno da Terra, o centro de gravidade onde a Terra gira, a Lua gira, está dentro da Terra. Plutão não acontecia assim, porque a massa da sua principal Lua, que é Caronte, é quase igual à massa do planeta, que é Plutão. Então, quando Plutão estava girando, a Lua de Plutão gira em torno de Plutão, não é em torno dele, ela gira em torno de um ponto comum, é como se fosse assim. Então, isso não é um planeta, é um planeta anão. Essa é a definição que foi dada. Por isso que Plutão, a formação é igual a todas as vezes, porém não é mais um planeta. Outros asteroides gigantescos foram elevados à categoria de planeta anão. Ceres é um exemplo desse. Até 2009 era conhecido como um grande asteroide. Hoje é um planeta anão. Porque outra coisa necessária, que para ser planeta ele tem que ser uma esferoide, um formato aproximadamente esférico, como é a Terra, Vênus e todos os outros planetas que vocês imaginarem. Plutão não é tão esferoide assim. E esses asteroides, alguns deles têm formatos dos mais estranhos que você poder imaginar. Mas, se ele for um asteroide razoavelmente grande, que gira em torno da Terra, que gira em torno do Sol, né? Razoavelmente grande, que pode ou não ter outros corpos girando em torno dele, é um planeta anão. Agora, se tiver as características do planeta, será um planeta. Para a gente, são 8. E tudo isso é importante, recuperando aquilo que nós trouxemos no começo, com essa explicação, com essa ideia que nós temos aqui, podemos entender por que tem urânio na Terra. Formação original. Por que existe, por exemplo, por que a nossa Terra é composta de ferro no seu núcleo? Porque você faz medidas de geofísica, por exemplo, e é completamente identificável que o núcleo do planeta Terra é uma massa de ferro, uma rocha ferrosa lá no centro. Em torno dele eu tenho uma região fluida, são rochas em estado fluido, que está girando, está em volta do meu núcleo sólido. E depois eu tenho o manto, tenho a crosta, essas coisas todas. Então, por que é desse jeito? Por que é essa formação? Está aqui? Isso explica por que nós temos regiões sólidas, regiões gasosas, planetas sólidos, planetas gasosos. Tudo isso, por que nós estamos num planeta onde o solo é sólido
e não é um sólido gasoso. A explicação da formação mais básica é como se gerou os planetas. Isso aqui serve para qualquer sistema solar. Nós temos inicialmente uma massa de gás que se condensa, forma uma protoestrela, forma uma estrela que gera regiões de equilíbrio. Essas regiões de equilíbrio vão se condensando também, matérias nela, gerando protoplanetas, que limpam a região, gerando planetas. Ok, em torno dos planetas, eu falei para vocês que as órbitas são basicamente limpas. Basicamente porque, de novo, Júpiter é um cara que tem as suas exceções. Na órbita de Júpiter existem asteroides que estão orbitando, como se ele não tivesse limpado a região, como eu disse que os protoplanetas fazem antes de virar planetas. Na verdade não é bem isso, é por causa da gravidade de Júpiter, ele atraiu partículas, atraiu matéria que estava naquela região entre Marte e Júpiter. Muito obrigado, por favor nos acompanhe e qualquer dúvida entre em contato.